Como ficar anônimo na internet? Olha só, vamos fazer uma reflexão aqui, até porque existem muitos vídeos aí falando de anonimato na internet, como se fosse simples você se manter nessa condição na internet, à medida em que você interage com diversos aplicativos e muitas vezes deixa algumas pontas soltas. E normalmente são essas pontas soltas que numa investigação permite que se chegue até a sua identidade. O mundo está repleto de casos de pessoas que usavam Deep Web, que usavam Tor e outras ferramentas para tentar dificultar a apuração da autoria de golpes, fraudes e crimes cibernéticos, mas que em algum momento deixaram alguma ponta solta. E essas pontas soltas são hoje muito roteirizadas na investigação forense digital e elas podem sim traçar razoáveis inferências e chegar até você. É muita pretensão nós falarmos de anonimato e logo de início eu coloco aqui que anonimato 100% não existe, é fato. Ainda mais quando eu me relaciono com diversos aplicativos, dependo de diversas infraestruturas e muitas vezes utilizo serviços gratuitos que, sinceramente, eu não sei se esses serviços gratuitos efetivamente asseguram no plano prático o que eles garantem. Mas é lógico sim que existem ferramentas para aumentar a sua privacidade. E isso é muito importante. Desde já, deixando claro aqui que nós estamos fazendo esse vídeo para as pessoas que querem usar, logicamente, recursos para melhorar a sua privacidade, ter acesso a conteúdos lícitos. Em nenhum momento isso é uma incitação ou uma apologia que seja, ou estou gravando esse vídeo com qualquer finalidade criminosa. Até porque, como eu disse, nem sempre essas ferramentas são 100% precisas e é possível sim com a forense muitas vezes identificar essas pessoas. Agora, privacidade não é algo que possa ser considerado uma postura de alguém que está necessariamente buscando cometer atividades ilícitas. Jamais, é um direito nosso constitucional e essas ferramentas devem ser usadas logicamente com sabedoria e para finalidades lícitas. Esse é o objetivo desse vídeo, de forma educacional, né? Não tente ser o esperto, não tente usar isso para atividades criminosas, pois você pode se complicar. Agora você que quer se ver livre de propaganda, que quer proteger seus dados pessoais, que quer se livrar de golpes digitais ou fraudes online, que quer acessar eventualmente conteúdos aí que estejam de forma indevida bloqueados, talvez seja interessante você se preocupar com a sua privacidade, ainda mais nesse mundo em que dado pessoal abastece a criminalidade cibernética, é um direito seu. Não há nada de legal. Infelizmente, ainda nós vemos muitas autoridades associando ferramentas de privacidade como ferramentas associadas a crime. Como se isso fosse necessariamente usado para crime. Muito comum uma apreensão lá de um dispositivo em que tinha um Tor, por exemplo, e nós vermos conclusões mais que equivocadas de algumas autoridades. Olha, estava usando um software que é usado por criminosos. Isso não funciona dessa forma. Infelizmente, isso é uma consciência. Que bom que nós temos judiciário, que nós temos revisões das decisões e que podemos rediscutir essa matéria, mas isso é educação, cabe ter essa consciência. Então eu quero passar aqui orientações precisas para vocês e como vocês sabem eu roteirizo e eu quero deixar aqui 7 estratégias para você ficar anônimo na internet ou entre aspas, vamos ser realistas, né? Aumentar a sua privacidade. Você que acompanha aqui o nosso canal José Milagre sabe que anonimato 100% não existe, assim como segurança 100% não existe. Agora nós podemos adotar medidas para dificultar a ação de golpistas, para dificultar a ação de criminosos. Educação, proteção, ferramentas e assim por diante. Não há nada de errado em você buscar a sua privacidade. Você se inteirar, aprender, ganhar educação, ganhar consciência da importância de manter os seus dados seguros e com certeza ao final desse vídeo você vai saber. Eu vou passar 7 estratégias para você. Acompanha comigo aqui. Por que a gente se preocupa com privacidade, né? Nesse mundo onde os dados eles viraram moeda de troca, saber proteger a sua identidade online é uma questão de sobrevivência digital. Isso é muito importante, isso não é bobeira. Diariamente no escritório nós nos deparamos com pessoas que não tinham informação, não tinham conhecimento. Estão lá caindo no golpe dos que nasceram em 1950 a 2000, ou seja, todo mundo para fazer trabalho na web feito com IA, lotado aqui.
e de impulsionado, inclusive, aqui na plataforma, né, que deveria adotar medidas mais seguras, ou estão fornecendo os seus dados pessoais. Dado pessoal é combustível para criminalidade. O criminoso ele conhece a sua vida, ele desarma você quando tem informação. Preservar a sua atividade na internet é um direito seu, uma garantia, está lá na Constituição Federal. E isso, inclusive, numa cláusula pétrea. Então não há nada de errado em você se equipar tecnicamente, se blindar, se armar tecnicamente neste sentido. Anonimato é algo mais forte, né? A gente diria o quê? Que privacidade, vamos fazer uma analogia aqui. Privacidade seria você fechar a cortina ali da sua sala, né? Eu para os meus íntimos, intimidade é eu para comigo mesmo. Agora, anonimato seria algo além disso, né? Ninguém saber onde você mora, por exemplo. Então percebam que você vai ficar anônimo na internet. Com todo o respeito, não existe essa história de que você vá efetivamente ficar anônimo na internet. E não sei se vocês vão perceber aqui, mas eu já vou deixar claro aqui que existem algumas ferramentas que protegem a sua privacidade e outras que eu nem vou colocar na listinha aqui. Por que eu não vou colocar na listinha aqui de ferramentas que protegem a sua privacidade? Porque eu entendo que essas ferramentas não te tornam definitivamente anônimo. De forma alguma você vai ficar anônimo porque está usando essas ferramentas. E eu já vi alguns vídeos aqui falando. E a primeira que não vai entrar na nossa lista aqui, que você vai perceber, são as abas privadas, né? Então se você for lá no Firefox, no seu recurso do Firefox, por exemplo, você vai ter um recurso aqui no seu Firefox, bonitinho aqui, ó. Se você apertar o Alt e você for aqui arquivo e colocar nova janela privada, você vai abrir uma navegação privada. Eu vou tentar até compartilhar aqui a tela com vocês depois para vocês verem como que funciona essa navegação privada. Na verdade, a navegação privada, ela permite que você acesse conteúdos na internet e no computador, na aba anônima, ali ninguém vai ter acesso ao seu histórico, ao que você acessou, ao que você viu. Isso é interessante? Claro, pode ser interessante sim que você tenha ali uma nova aba privada, ok? Mas isso não evita que seus dados sejam coletados pelas aplicações. Se você acessou uma rede social, um site qualquer, aquilo vai continuar registrando seu IP, os headers do seu navegador, os IDs eventualmente do dispositivo, geolocalização e outros pontos. Portanto, não acredite em alguém que fala para você que usar a aba privada, a janela privativa, seja no Chrome, seja no Firefox, isso vai assegurar o seu anonimato na internet. Negativo. É para fins locais. Se alguém aprender o seu computador, se alguém pegar o seu computador ou quiser bisbilhotar o que você fez, com certeza não vai ter acesso. Beleza? Então não está na minha lista aqui. Eu não coloco na minha lista a aba privada como ferramentas de ficar anônimo. Vamos para a lista então, 7 ferramentas aqui para aumentar a sua privacidade na internet, que aliás é o mais adequado, né? Seria muita pretensão falar que você está blindado, né? 100% anônimo, até porque, como diria meu professor de doutorado, ninguém sabe o que se passa intramuros, ninguém sabe com quem essas ferramentas colaboram, com quem elas cooperam, se elas resistem a lá uma intimação, não resistem a uma intimação e assim por diante. Nós que atuamos no direito digital já vimos muitas ferramentas que asseguravam o anonimato, que quando pressionadas por law enforcement abriram tudo. Então não tem essa história. Sempre tenha consciência disso. A gente fala anônimo, mas aqui a gente está falando de aumentar a sua privacidade. Primeira ferramenta, VPN, rede virtual privada, né? Então o que é a VPN? Ela vai mascarar o seu IP. Então quando você se conecta da sua localidade, aqui São Paulo, por exemplo, você está com uma VPN, essa sua conexão base, ela vai ser tunelada, vai para uma outra máquina e essa outra máquina, esse outro servidor é que irá fazer as requisições web. Então você vai ter lá uma requisição ao Facebook, ao Instagram, aos sites que você acessa ao conteúdo, partindo do Sri Lanka, da Nigéria e assim por diante, né? Então você vai acessar a partir de um outro servidor. Logicamente a VPN sabe que você lá da sua Vivo, TIM, Claro, Oi está conectando, mas normalmente essas VPNs asseguram, né? Entre aspas, você já viu o que eu falei aqui, ok? Quem está aqui com o nosso canal sabe muito bem o seu anonimato. Então elas não vão cooperar, entre aspas, com eventuais fornecimentos de registro ou acesso à aplicação, porque foi tunelado, enfim, não vão fornecer essas informações, né? Os prós, sempre tem prós e contras. É fácil de usar, barato, acesso a conteúdos bloqueados, você pode acessar conteúdos bloqueados, principalmente em países autoritários.
Contras, você precisa confiar no seu provedor de VPN. Então, se você usa aí VPNs gratuitas, etc., ou, enfim, outras que não têm procedência, não têm avaliação, o risco é seu, meu amigo. Você corre riscos enormes em relação a isso. Por isso é importante avaliar bem as VPNs. Eu não endosso nenhuma aqui, eu vou passar algumas aqui para vocês, né? Para que vocês tenham alguma ideia, mas eu não vou endossar absolutamente nada, né? Então é por sua conta e risco aqui. ExpressVPN é uma VPN proteção 360, com um clique você monta ela. Ela tem até uma comparação com outras duas que eu vou falar aqui para você, ó, transmissões 4K, criptografia ES 256-bit, Kill Switch, proteção contra vazamento de DNS-IP, gerenciador de senhas, arquitetura Full Rust, ultra rápida, scanner de dados, dados eSIM gratuitos incluídos, ó, isso aqui é interessante, hein? Para ligações, tecnologia Trusted Server, controles parentais e roteadores de VPN. Ela compara com outras aqui e diz que a outras não tem. Aí nós temos também a Proton VPN, que é muito conhecida, né? Você pode assistir os programas de TV de onde você estiver, funciona para vários sistemas operacionais. Por que usar uma VPN? Né? Não é bandido quem usa VPN. Você pode fugir de anúncios irritantes, navegar com velocidades mais altas. Não é a regra, tá, gente? Mas tem aqui. Navegar na internet com privacidade total, escapar da censura. E aí você pode usar o Proton VPN também, que tem aquela solução Proton Meio. Outra VPN, além da ExpressVPN aqui, a NordVPN também, né? Ó, aqui também já tem uma série de pontos interessantes, né? Inclusive ela faz aqui uma coleta de dados seu aqui para ver onde você está, etc. E aí você pode sim acessar essa VPN e especificamente a partir dela você vai se conectar em serviços, produtos e outras funções sem que os seus dados pessoais sejam compartilhados, ok? E também tem uma aqui interessante que eu ouvi falar, que é a OpenVPN também, né? Que é uma outra VPN, você tem um período gratuito aqui e aí você tem aí uma série de funções bem interessantes para acessar a internet a partir de outros servidores. Então VPN seria aí uma estratégia para que você assegure a sua privacidade na internet, como eu citei para vocês aqui, tá? Outra solução seria o Tor Browser, ok? Que aí você está falando do Onion Routing. Ao invés de ser apenas uma conexão com um servidor que faz a requisição à internet, aqui existe várias camadas, né? Então de um servidor se conecta em outro, se conecta em outro, se conecta em outro, e a partir daí sim é que ocorre especificamente a chamada à internet, ok? Então, isso sem dúvida é um método mais poderoso para acesso à internet e para assegurar a sua privacidade. E eu vou mostrar aqui para vocês o Tor Browser. Você vai baixar o Tor Browser, é um navegador, e a partir daí, ó, olha que interessante. Ele se conectou no Tor, na rede Tor, e a partir daí você está usando um navegador com Onion Routing, né? Ou seja, um roteamento em camadas. Então, quando você fizer uma requisição aqui, perceba que ele não tem inclusive ele não tem nem o Google aqui, tá? Você pode acessar o Google, você pode acessar qualquer site. Só que a sua geolocalização, né? Os seus dados de endereço IP, outros metadados, headers, eles vão ser todos suprimidos. E aqui você pode fazer a pesquisa, inclusive num buscador seguro que é o DuckDuckGo, ok? Então, aqui eu tenho um Onionize também, significa o quê? Justamente essa característica que nós temos no Tor, né? De Onion Routing, ou seja, ele é mais do que uma VPN. Aqui eu tenho um servidor que se conecta em outro e tem a saída. Imagina lá que você acessou um determinado conteúdo e querem descobrir quem acessou esse conteúdo ou escreveu determinado ato. Eles vão ter que quebrar em tese sigilo daquele que vai indicar um outro, que vai indicar um outro, que vai indicar um outro. E aqui eu estou passando por vários servidores no mundo, muitas vezes Zero Anonymity System, ou Zero Knowledge System, como queiram, que são aqueles sistemas que não guardam nada, e isso fica muito difícil chegar até você lá, sua Claro, Vivo, TIM, enfim, qual a internet que você utiliza. Então, a segunda estratégia é você usar o Tor Browser, navegador que roteia o tráfego por múltiplos servidores, que nós chamamos de camadas ou nós. Prós, alto nível de anonimato, e contras, é lento, tá? Velocidade baixa. E cuidado com plugins aí, logins que você faça também. Muitas vezes as aplicações travam logins a partir dessas redes, né? Uma rede social, Instagram, Facebook, até banco, né? Você vai ter lá uma atividade anômala, seu banco pode te travar. A gente tem vários casos aqui no escritório disso, né? O banco travou o cara porque o cara estava implementando segurança, só que o banco não entendeu aquela conexão, né? Mudou o profile e bloqueou.
Terceira dica aqui para assegurar sua privacidade ou anonimato na internet. Navegadores focados em privacidade, tá? Então, o Brave é um deles, tá? O Firefox customizado também pode ser utilizado, é bem interessante também, né? São outras ferramentas. São navegadores mesmo, mas não é simplesmente o Chrome ali ou o Firefox com uma aba anônima, que como eu disse para você, não tem anonimato algum, né? Tem um pequeno nível de privacidade. Eles não rastreiam sua navegação no Chrome. O Pro, melhor performance que o Tor pro dia a dia. Então, você não vai fazer algo extremamente... Você precisa de extrema privacidade. Você não vai usar o Tor, né? O Tor Browser. Agora, os contras. Depende de uma configuração. Então, a gente tem que dar uma ajustada nos navegadores. Quarta dica que eu acho muito interessante são os sistemas operacionais anônimos. Olha que interessante. Então, além de você usar navegadores anônimos que vão ocultar a origem da sua conexão nos diversos serviços que você acessa, você tem a possibilidade de usar sistemas operacionais anônimos. Como se fosse o Windows, o Linux. Isso mesmo, exatamente. E o mais legal, eles rodam portable, né? Eles rodam num pendrive, então você pode customizar, carregou o sistema operacional, você não vai precisar criar uma máquina virtual, que é uma outra conversa mais avançada. E eu sei que eu falo aqui para um público também básico e que você vai ter uma privacidade legal. Sistemas que rodam direto em pendrive não deixam rastros nenhum, tirou o pendrive e já era. Prós, segurança altíssima. Contras, requer conhecimento técnico básico. Vou mostrar aqui um para você baixar depois, que eu acho que é bem interessante, que é o Tails. Olha lá, Tails é um sistema operacional portátil que te protege de vigilância e censura. Evite vigilância, censura, propaganda e vírus. Seu computador seguro em qualquer lugar. Olha lá, desligue o computador e inicie o pendrive USB com Tails. Em vez de iniciar o Windows, macOS, o Tails não deixa rastros no computador. Uma caixa de ferramentas para segurança digital e um software livre. Olha que interessante. Quem usa o Tails, né? Jornalistas, não é bandido, né? Como falam, né? Bandido que usa essas ferramentas. Não existe isso, são ferramentas de privacidade. Quem usa? Ativistas, jornalistas, sobreviventes de violência doméstica e qualquer pessoa que possa usar. Recomendado por Tor, Electronic Frontier Foundation, o Edward Snowden da NSA. Então é bem interessante e ele tem aqui, você vem aqui rapidamente, ele tem aqui os manuais de instalação. Você pode instalar para o Windows, para Mac, para Linux, né? E ele é um portable. Então, vale muito aí vocês utilizarem o Tails para ir testando uma ferramenta muito interessante a nível de sistema operacional. Quinta dica para privacidade na internet. Não adianta nada você ter navegação segura ou você tem um sistema operacional seguro se você usa recursos, serviços como comunicadores, né? Para comunicadores aí existem vários comunicadores mais seguros que o próprio WhatsApp, né? Dentre outros aí que asseguram um nível maior de privacidade, tem mais recursos de privacidade, como o próprio Signal, né? Mas e-mails é algo muito importante. Então eu tenho e-mails hoje que asseguram uma proteção muito forte, né? Que eles não guardam registros de acesso à aplicação. São os e-mails chamados anônimos, né? Como ProtonMail e Tutanote. Então, os e-mails que não exigem dados reais e criptografam a mensagem. Então, você não vai ter que fazer um onboarding lá, né? Um Know Your Customer que conhece o cliente. Você vai lá, criou o e-mail, já era, tá usando ele. Prós, protege comunicação. Contras, pode levantar suspeitas. A gente não atende muitas vezes aí mensagens, requerimentos, né? E muitas pessoas acabam usando esses e-mails e são bloqueadas muitas vezes em alguns serviços ou acabam não sendo respondidas. Por quê? Infelizmente acontece de pessoas usarem esses e-mails para más finalidades, né? Então existem sim contras. Pode ser que esses e-mails, infelizmente, eles levantem uma suspeita em algum serviço ou produto, você tem um bloqueio lá, né? Uma suspeita de conta, enfim, assim por diante. Na maioria das vezes são e-mails privados e eles são aceitos em cadastros tranquilamente, mas pode acontecer disso, acontecer porque é aquela associação indevida que eu já falei para vocês. Muitas pessoas, empresas e instituições acabam acreditando que só é utilizado para más finalidades e não é. Nós sabemos que não é privacidade. Bom, quando eu falo de criptoativos, transferências seguras de criptoativos, hoje nós temos protocolos de criptoativos com mais segurança do que, por exemplo, uma transação com Bitcoin, com Ethereum, que você consegue lá na blockchain. As blockchains próprias mais seguras ou não deixam registros, né? Não vai ter lá um TXID, uma transferência de destino, de origem, como Monero e Zcash, né? São transferências para valores. Lembrando, né? Você tem sim deveres com criptoativos, existem regras aqui no Brasil, Instrução Normativa 1888, tem que declarar a posse,
tem que recolher os ganhos de capital, isso não muda nada. Estou falando de privacidade para as transações. Até porque se você usa um endereço de criptoativos por muito tempo, é bem capaz ele esteja associado a metadados e uma ferramenta de OSINT lá consiga identificar que aquele endereço te pertence. Aliás, os grandes golpes que ocorreram no mundo com criptoativos, fraudes de remédios, golpes, drogas que usavam Deep Web, eles foram pegos porque esses endereços começaram a ser associados, a polícia investigou, acabou chegando. Eu estava usando Deep Web, estava usando Tor, só que os endereços foram associados em algum momento àquelas pontas soltas, tá? Prós, difícil de rastrear, muito difícil de rastrear. Contras, não são aceitas em todo lugar, né? E sétima dica importante para aumentar a sua privacidade: utilizar redes públicas com cautela. Muito cuidado com cafeterias, bibliotecas, redes de prefeituras, redes municipais ou até redes que muitas vezes pessoas mal intencionadas levantam essas redes para que você se conecte e a partir daí, se conectando nelas, você vai estar ali de certo modo compartilhando suas informações. Existe um sniffer ali, vai capturar essas informações, ok? Nunca sem VPN ou medidas de proteção. Então a VPN é boa inclusive quando você precisa usar essas redes. Imagina você está lá, só tem uma rede pública, precisa acessar seu banco, né? Ou um dado sensível. Isso pode ser muito interessante. Orientações extras de segurança. Não misture identidades, né? Então, assim, identidade para usar essas redes é uma, a sua identidade para as redes convencionais é outra. Cuidado com metadados, como eu disse para vocês, mesmo nos casos envolvendo usos de VPN, usos de Tor e outras ferramentas. Normalmente você compartilha um conteúdo lá com o ExifTool, por exemplo, eu consigo ver um metadado de uma imagem e ali eu consegui a geolocalização adequada, enfim, outra de quando a imagem foi tirada, o conteúdo, são as pontas soltas, ok? São as pontas soltas. Evite login com contas pessoais, mantenha softwares antivírus sempre atualizados e usar senhas fortes e segundo fator de autenticação. Prós e contras dessa relação. Prós, vocês já sabem, né? Proteção contra vazamento de dados, liberdade de expressão, maior controle sobre a sua vida digital, isso é muito importante. Agora os contras, né? Maior complexidade nas ferramentas, a lentidão que a gente não pode deixar de falar. Algumas práticas também podem chamar a atenção, é o que nós chamamos de paradoxo, né? Ser muito anônimo, né? Pode levantar alguma suspeita, ainda que não tenha nada, isso pode levantar alguma suspeita. Pode ter bloqueios em alguns serviços, isso tem acontecido cada vez mais porque as ferramentas de instituições elas vêm se equipando para identificar esses padrões atípicos. Então, um belo dia você sempre se conectava lá da sua Vivo e de repente você se conecta de uma VPN. Então isso aí pode gerar uma quebra de profile, um red flag, ele vai bloquear. E risco de confiar em ferramentas erradas, né? Muito cuidado com ferramentas erradas, VPNs grátis, muitas são colocadas no ar justamente para capturar os seus dados e aí você confiou em algo errado. A conclusão, nada é 100% anônimo, né? Não existe 100% de anonimato. Agora, privacidade sim é importante, você pode aprimorar a sua privacidade, mas como eu disse aqui, tem prós e contras, por isso é muito importante existir aí que você efetivamente tenha escolhas conscientes quando você estiver tratando de privacidade, aumentar a sua segurança. Bom, como eu disse para vocês aqui, eu queria mostrar aqui para vocês, esse era o objetivo desse vídeo, espero que vocês tenham gostado. 7 ferramentas, para a gente não falar anonimato, mas que vão assegurar a sua privacidade na internet, que não é atividade ilícita, isso pode ser utilizado por qualquer pessoa que quer, como eu disse para você, controlar sua vida digital, controlar seus dados pessoais, ter liberdade de expressão, isso é muito importante, e até mesmo evitar golpes, fraudes e crimes cibernéticos. Passei 7 dicas, mas eu quero sempre que você enriqueça o debate, então deixa aqui o seu comentário, quais as estratégias que você usa hoje para aumentar a sua privacidade num ambiente de devassa digital cada vez maior, né? Cada vez mais incisivo, o que você usa, o que você não usa, quais foram as suas experiências. Compartilhe aqui no seu comentário, você enriquece o debate, deixa também sugestões, reassiste esse roteiro, encaminha na empresa para familiares e não deixa de se inscrever no maior canal de Direito Digital aqui do YouTube. Estou aguardando seu comentário, a gente enriquece o debate e até a próxima.